Olá, eu sou o Dr. Pedro Ducati, sou médico cirurgião do aparelho digestivo, fellow em hérnias complexas da parede abdominal e mestre em ciências da saúde. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre as hérnias inguinais e femorais, o que você precisa saber sobre isso. Bom, eu fiz uma divisão aqui nessa aula para falar basicamente um pouquinho sobre um aspecto geral, o que é as hérnias, como é que tratam, quais são as opções de tratamento, e é basicamente o que eu explico para os meus pacientes antes de operar. Então eu quero fazer um enfoque um pouco mais, uma abordagem um pouco mais ampla, não falar de muito de cada caso específico, mas de uma forma que fique claro e simples para vocês entenderem um pouco sobre esse assunto. Primeiramente, é importante a gente saber o que é hérnia inguinal e hérnia femoral. Essas hérnias são hérnias que surgem na região da virilha e a hérnia inguinal ela é um pouquinho mais alta, a femoral um pouquinho mais abaixo, né? Mas todas muito parecidas naquela região da virilha. A hérnia ela é um buraco na parede, um buraco na musculatura. E ela, por esse buraco, esse orifício herniário, vai passar um conteúdo de dentro da barriga, seja ela uma gordura ou intestino, que pode provocar sintomas. Por que essas hérnias ocorrem? Bem, elas são hérnias muitas vezes mais frequentes em homem, porque a gente já tem uma fragilidade na musculatura da parede, porque o testículo fica do lado de fora do abdômen, na bolsa escrotal, e ele precisa ser nutrido, então a gente precisa de ter os vasos passando e furando a musculatura do abdômen, junto com o canal, o ducto deferente, que vai carregar os espermatozoides. E também é uma região que não tem nenhuma cobertura por musculatura. Na região específica da virilha, nessa micro-região, a gente não tem uma proteção da musculatura. E quando a gente associa isso com um aumento de pressão dentro do abdômen, seja por fazer algum esforço, o aumento de volume da cavidade, seja por obesidade, o aumento de pressão por tosse, algum outro esforço, isso pode causar sintomas dessas hérnias. A hérnia desaparece sozinha? A hérnia inguinal ela não tem outro tratamento, ela não desaparece de maneira sozinha, a não ser quando a gente opera. Então, a única forma de tratar é com cirurgia. Eu vejo muito pessoal utilizando as fundas, mas aquelas fundas elas só diminuem sintomas. Elas não fazem a hérnia desaparecer, não resolvem o problema, elas ainda aumentam a chance de encarcerar uma hérnia, que é quando o intestino fica preso na região. Quem que pode ter essas hérnias inguinais? Como é que isso acontece de maneira geral na população? A hérnia inguinal ela é mais comum em homens, então ela é quase 10 vezes mais frequente em homens do que em mulheres, mas as mulheres também podem ter hérnias inguinais. E de todas as hérnias abdominais, elas representam em torno de 75% das hérnias. De forma geral, de 10 a 15% dos homens vão desenvolver a hérnia inguinal ao longo da vida. E ela pode ser, a gente classifica ela como uma hérnia indireta, geralmente são hérnias congênitas, muito comuns nas crianças, e as hérnias diretas, que são mais comumente observadas com o passar da idade e o enfraquecimento dos tecidos. Como não tem essa cobertura por músculo, esse tecido enfraquecido vai abaular e promover o surgimento da hérnia. A hérnia femoral ela é mais comum em mulheres e ela representa um quadro raro de menos de 5% das hérnias, mas elas vão ter o mesmo tratamento ou um tratamento muito semelhante das hérnias inguinais. Por isso que a gente coloca elas no mesmo bolo das hérnias inguinais. Só que elas apresentam maior risco de complicações, de encarceramentos, e é o que a gente observa mesmo na prática, que essas hérnias geralmente a gente acaba operando muito na urgência quando elas
prendem, quando elas encarceram. A gente tem alguns fatores de risco, estão relacionados aí ao surgimento da hérnia, e quando a gente fala de fator de risco, o que vai ser importante para o aparecimento de hérnia? Primeiro fato, sexo masculino, idade avançada, tabagismo, então quem fuma o cigarro, ele causa um enfraquecimento dos tecidos do colágeno, isso predispõe à formação da hérnia. Obesidade, então quem é mais obeso tem o maior risco de ter hérnias. E o histórico familiar, então se alguém, um homem que tem, o pai já teve hérnia, todos os irmãos já tiveram hérnia, muito provavelmente ele vai ter ou tem uma chance maior de ter. E a gente observa muito frequentemente hérnias inguinais e femorais em quem tem um aumento da pressão dentro do abdômen, seja por constipação, mas principalmente por tosse. Então, aí novamente entra o cigarro, a maior causa de tosse crônica é por conta, em decorrência aí do tabagismo. Então vamos lá, qual que vai ser a clínica, quais vão ser os sinais e sintomas de alguém que apresenta uma hérnia inguinal ou femoral? Os sintomas mais comuns são dor na região da virilha, principalmente relacionada ao esforço, e abaulamento, ou seja, a região vai ficar com uma protuberância, um caroço, uma bolinha ali na região, principalmente em pé ou realizando atividades que envolvam algum esforço. Mas assim, a gente também precisa falar que em muitos casos as hérnias são assintomáticas, então elas não vão causar sintoma algum e ela vai ser descoberta num exame físico ou no exame de rotina. Agora a gente tem alguns sinais de alerta que precisa prestar muita atenção, que se acontecer, ela sugere uma complicação, que muitas vezes é um encarceramento e que necessita uma avaliação e o tratamento de uma cirurgia de urgência. Primeiro, é uma dor intensa e súbita, então a pessoa estava fazendo sua atividade normal, começou a dor na virilha, ela aumentou de intensidade e não está passando. Aquele abaulamento ele não vai voltar, vai ficar preso e com o passar do tempo vai levar à vermelhidão, ao inchaço ali do local. Em alguns casos pode promover, depois de algumas horas, náuseas e vômitos. Então, se você tem algum desses sintomas, precisa procurar um médico ou ir num pronto-socorro em caráter de urgência para ser avaliado. E como é que a gente confirma o diagnóstico de uma hérnia inguinal? Primeiramente, a gente precisa falar que o diagnóstico, na maioria dos casos, vai ser clínico. Então, somente o exame físico, o médico te examinando, ele já vai confirmar esse diagnóstico de hérnia. Nos casos em que a gente esteja com uma suspeita e o exame físico ficou duvidoso, aí a gente vai pedir um exame de imagem. O exame mais simples e o que a gente vai solicitar é o exame de ultrassom. Ele vai confirmar esse diagnóstico de maneira muito simples. E em alguns outros casos a gente vai pedir exames mais avançados. Por exemplo, num caso de um ultrassom que vier com hérnia e a gente não está conseguindo palpar essa hérnia, a gente pode partir para outros exames de imagem, como a tomografia e a ressonância. A ressonância a gente também pode utilizar para fazer o diagnóstico diferencial com outras causas de dor na virilha. Então, nem tudo que dói na região da virilha é hérnia. E isso a gente pode buscar, e eu costumo falar também que quando a gente tem muito sintoma para pouca hérnia, a gente tem que desconfiar. Eu geralmente peço uma ressonância, que em muitos dos casos a gente vai ver uma lesão tanto em osso da região ali do quadril, da virilha, ligamento ou musculatura. Bom, existe tratamento sem cirurgia? Não. O único tratamento, como eu já disse, para correção de hérnia é cirúrgico. O uso de faixas, de cintas, pode ser até mesmo prejudicial às fundas, que elas aumentam o risco de encarceramento e aliviam muito poucos os sintomas. Então, se você está sentindo, você tem uma hérnia e já está começando a ter sintoma, o melhor tratamento é cirurgia. Muitas vezes a gente não vai operar.
Então, quando a pessoa não tem sintomas da hérnia, ou os sintomas não estão incomodando tanto, a gente pode indicar um acompanhamento e de maneira segura. O risco dessa hérnia encarcerar é pequeno. A gente pode manter esse acompanhamento, um segmento ano a ano, para verificar quando vai ser o melhor momento de operar essa hérnia. Agora, quem já está tendo sintomas, a gente busca um tratamento com cirurgia. Então, quem está tendo dor frequente, está limitando a rotina, fazer exercício, ou essa hérnia está percebendo que ela está crescendo, era uma hérnia pequena e agora já está aumentando seu volume, a gente indica cirurgia. E também nos casos de encarceramento ou estrangulamento, que são os casos de urgência, aqueles sinais e sintomas que eu comentei. Técnicas de cirurgia para correção da hérnia. A gente tem uma gama de possibilidades. A gente pode utilizar tanto cirurgias abertas, até hoje a gente usa sim, apesar da maioria das nossas hérnias a gente tratar com videolaparoscopia, em alguns casos a gente vai ter um benefício de fazer o tratamento com a cirurgia aberta. A única diferença entre as duas é que a recuperação é um pouquinho mais demorada e ela causa mais dor, mas em algumas situações a gente vai preferir sim a cirurgia aberta. Cirurgia por videolaparoscopia, a gente usa incisões muito pequenininhas para tratar essa hérnia e reforçar aí, devolver o conteúdo para o abdômen e reforçar a região com uma tela. E também a gente tem a cirurgia robótica, que a gente vai empregar em casos específicos, quando a gente precisa de uma maior precisão para operar. Eu costumo utilizar a robótica em casos selecionados para cirurgia de hérnia inguinal, mas quando bem selecionados são muito bem-vindos. Como é que é o tempo de recuperação? Logo nos primeiros dias eu já libero e não tem nenhum problema a pessoa caminhar, subir e descer a escada com cuidado, dirigir e fazer atividades rotineiras desde que não envolvam carregar peso, fazer esforço. Para atividades mais leves, eu costumo dizer que um tempo de recuperação normal é entre 1 a 2 semanas. E para a gente fazer algum esforço mais intenso, carregar mais peso, aí a partir de 4, 6 semanas, se estiver tudo bem, já é legal voltar a essas atividades. E o que é esperado acontecer no pós-operatório? É uma cirurgia que a recuperação é muito tranquila, mas mesmo assim alguma dor, desconforto, inchaço local vai ser normal. Muitas vezes a gente percebe hematomas na região operada, então alguns dias depois da cirurgia, qualquer sangramento mínimo de 2, 3 ml da cirurgia ela pode aflorar na pele e a pessoa às vezes assusta, mas é normal. A infecção de ferida é rara na operação de hérnias, tanto abertas quanto por vídeo, mas podem acontecer e a gente geralmente trata de maneira muito simples, conservadora, com antibiótico. O seroma, que é o acúmulo de líquido na região, é comum em acontecer em hérnias grandes e a dormência na região operada ou na região da virilha também pode acontecer, pode ser esperado e mais comum em cirurgias abertas. Mas a gente tem um tratamento também, protocolos específicos para estar tratando esse tipo de dor. As complicações mais raras e mais graves dessa cirurgia são a infecção da tela, que em casos muito selecionados a gente acaba precisando retirar a tela, lesões dos nervos durante a cirurgia, às vezes o contato do nervo com a tela, ele causa uma inflamação do nervo que a gente precisa ser mais agressivo. Lesões intestinais, lesões vasculares são muito raras, geralmente a gente observa isso na hora e trata para não ter outras complicações no pós-operatório. E talvez o que a gente mais tenha medo é a trombose e a embolia pulmonar. Em casos de cirurgias mais longas e hérnias mais complexas, a gente vai fazer a profilaxia disso. O calcanhar de Aquiles da cirurgia de hérnia é o que a gente chama de recidiva, que é quando a hérnia, o pessoal pergunta, doutora, a hérnia pode voltar? Sim, a gente chama isso de recidiva. A chance da hérnia voltar hoje, a gente observa uma taxa de recidiva em torno de 5%, às vezes até 10%, dependendo do tipo de hérnia. Mas em hérnias menores, a gente costuma observar recidivas em torno de 1 a 2%, na maioria dos casos, isso em qualquer lugar do mundo, com qualquer técnica, seja ela aberta, seja ela por vídeo,
todas elas em algum momento vai ter falha. Eu costumo falar que na medicina a gente não consegue ter 100% de certeza, né? Nem sempre, nem nunca. E alguns fatores que podem reduzir isso são o uso de uma boa técnica, então a gente saber fazer e executar uma boa técnica em cirurgia, o uso de tela e saber como utilizar essa tela reduz sim o índice de recidiva, mas a gente tem algumas técnicas, principalmente aberta, cirurgia aberta, que a gente não precisa usar tela e que tem tão bons resultados quanto. E fatores de risco do paciente, então depender da cicatrização dele, se ele fuma, vai ser um fator de risco para a hérnia voltar, obesidade e esforço físico intenso também aumenta essa chance da hérnia voltar. Mas, igual eu comentei, com a técnica correta, a chance disso acontecer é baixa. Então, a chance da cirurgia dar certo e ser bem-sucedida é muito alta. O que acontece se eu não operar a hérnia? A maioria das pessoas que é assintomática, não vai acontecer nada. A gente tem uma chance de complicação ao longo do ano, de um ano, que é menor do que 1%. Então, é muito seguro não operar. Quem já está tendo sintomas frequentes, já a chance de ter um encarceramento aumenta. O que é a hérnia encarcerada? É quando o intestino fica preso nesse orifício, nesse buraco da hérnia, e isso causa dor e precisa ser operado de urgência. Se isso não acontece, se não é operado, essa dor vai aumentando e ocorre o fechamento dos vasos sanguíneos na região. Então, quando o fluxo de sangue é interrompido, a gente tem uma hérnia que a gente chama de estrangulada. Que, se não tratada a tempo, a gente precisa muitas vezes ressecar e retirar um pedaço do intestino durante a cirurgia. Vira uma outra cirurgia. Além da cirurgia da hérnia, a gente vai ter que fazer uma cirurgia do intestino. E o que aumenta o risco de complicações é não buscar o tratamento na hora adequada e quem está tendo muito sintoma, adiar em muito a cirurgia. Bom, recapitulando então para a gente concluir essa aula, hérnias inguinais e femorais são comuns, elas não desaparecem sozinhas, o único tratamento para isso são cirurgia. Elas geralmente causam dor e abaulamento. O diagnóstico é feito por exame, geralmente o exame físico, às vezes com um ou outro exame de imagem associado. A cirurgia pode ser feita tanto de maneira aberta, quanto por vídeo, quanto por cirurgia robótica. E a gente tem algumas complicações, mas que são raras. É isso. Deixe aí seu comentário no vídeo. Se tiver alguma dúvida, fale aqui comigo que a gente vai procurar esclarecer tudo isso. Se tiver algum comentário a mais ou muita dúvida, a gente faz um vídeo só respondendo a dúvida de vocês. Deixe seu like. Até mais.